Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no fascinante mundo da neurologia. Mas não daquele jeito que talvez se espere. A gente vai desvendar a linguagem, sabe? O código secreto que os médicos usam para descrever o que acontece no nosso cérebro, nos nossos nervos. Para começar, dá uma olhada nessa palavra. Polirradiculoneuropatia. É de assustar, não é? Parece até um trava-língua saído de um livro de medicina. É o tipo de termo que faz muita gente já pensar: nossa, neurologia é complicada demais. Mas e se eu disser que essa palavra não é um monstro, e sim um quebra-cabeça? Um código que, até o final desta nossa análise, todo mundo vai ser capaz de decifrar? Vamos provar que a linguagem neurológica, na verdade, faz todo o sentido. A chave para decifrar a neurologia está justamente na sua arquitetura. Esses termos enormes e complexos são, na verdade, construídos com blocos bem simples. Vamos conhecer esses blocos. E aqui estão eles, os 3 bloquinhos de construção. Primeiro, a gente tem o prefixo, que nos diz onde ou quanto. Depois vem o radical, que é o coração da palavra, apontando para a parte do corpo. E para fechar, o sufixo, que conta para a gente o que está acontecendo, qual é o problema. Prefixo, radical e sufixo. É simples assim. Vamos ver como isso funciona na prática. Pensa no prefixo "m", que significa metade. Agora, no radical encéfalo, que se refere ao encéfalo, ao cérebro. E, por fim, no sufixo "itis", que indica a inflamação. Quando a gente junta esses blocos, eles formam uma descrição super precisa de uma condição médica. Agora, vamos focar no coração da palavra, o radical. Ele é tipo um mapa que diz pra gente exatamente em que parte do sistema nervoso está o problema. E estes são os pontos principais do nosso mapa. Encéfalo é o encéfalo, o nosso centro de comando. Mielo aponta para a medula espinhal, a grande autoestrada de informação do corpo. Neuro é o nervo, os cabos que conectam tudo. E radiculo é a raiz nervosa, de onde esses cabos saem da autoestrada. Olha só, sabendo esses 4, a gente já vai muito longe. Bom, já sabemos o onde. Agora, vamos descobrir o quê. Os sufixos dizem pra gente qual é o problema, transformando o nome de uma parte do corpo em um diagnóstico. Pega este exemplo que é crucial, a diferença entre pareses e plegia. Os dois indicam um problema de movimento, mas a gravidade é totalmente diferente. Pareses é uma fraqueza parcial. O movimento ainda existe, só que está mais fraco. Agora, plegia é a paralisia total, a perda completa da função. Uma única palavrinha no final muda todo o cenário. E aqui está um dos sufixos mais famosos. Itites significa inflamação. O melhor jeito de visualizar isso é pensar em calor, em algo ardendo. Quando a gente vê itites, como em meningite, dá para imaginar as membranas do cérebro avermelhadas e inchadas, como se estivessem em chamas. É uma imagem mental bem poderosa. Com as nossas ferramentas de decodificação em mãos, vamos agora traduzir alguns sintomas comuns para a linguagem da neurologia. Vamos começar com uma coisa que quase todo mundo já sentiu: dor de cabeça. O termo técnico é cefaleia, e isso mostra perfeitamente a nossa lógica. Céfalo, o radical para cabeça, mais algia, o sufixo para dor. Dor na cabeça. Simples, lógico e direto ao ponto. Agora vamos para um conceito mais complexo, uma convulsão. A melhor forma de entender o que acontece é com uma metáfora. Pensa no funcionamento normal do cérebro como se fosse uma rede elétrica toda organizada. A convulsão é como se, de repente, surgisse uma tempestade elétrica caótica no meio dessa rede. Falando de um jeito mais técnico, é uma descarga elétrica exagerada e descontrolada dos neurônios. E na linguagem médica, o sufixo que tem a ver com isso é ictal. É por isso que aquele período meio confuso depois de uma convulsão é chamado de estado pós-ictal. Lembra do sufixo plegia para paralisia total? Então, agora vamos colocar os prefixos para dizer onde ela está. Hemiplegia é a paralisia de metade do corpo, um sintoma clássico de um AVC, por exemplo. Paraplegia afeta os membros de baixo, as pernas, muito comum em lesões na medula. E quadriplegia, do prefixo para 4, afeta os 4 membros. Os prefixos basicamente desenham um mapa da paralisia no corpo. Outro sintoma importante é a ataxia. A origem da palavra, do grego falta de ordem, já diz tudo. É uma perda de coordenação. Movimentos que deveriam ser suaves se tornam desajeitados, instáveis, às vezes até com vertigem.
O maestro da nossa coordenação é o cerebelo, e quase sempre é lá que está o problema. E agora, chegou a hora de testar essa nova habilidade. Vamos decifrar juntos alguns cenários clínicos. Primeira pergunta. Imagina uma inflamação que afeta duas estruturas ao mesmo tempo: o cérebro e as membranas que o protegem, as meninges. Como a gente chamaria isso? Pense em juntar os radicais. As opções são encefalite, meningite, meningoencefalite ou mielite. Se a gente pensar, precisa do radical para meninges, meningo, e do radical para cérebro, encéfalo, mais o sufixo para a inflamação, itis. Juntando tudo, a resposta certa é a C, meningoencefalite. É a combinação lógica das partes. Próxima pergunta. Agora a gente está procurando o termo para paralisia total dos membros inferiores. A chave aqui está no prefixo, que define a localização, e no sufixo, que define a gravidade. As opções são hemiplegia, quadriplegia, paraplegia e monoparesia. Bom, a gente já sabe que plegia significa paralisia total. O prefixo para descreve dois membros simétricos, como as pernas. Portanto, a resposta correta é a C, paraplegia. E tudo isso nos leva à ideia central de hoje. O que pode parecer uma área da medicina super complexa, a neurologia, é na verdade um sistema incrivelmente lógico e até elegante. Quando a gente aprende a ver a estrutura por trás das palavras, tudo fica muito mais claro e, sem dúvida, fascinante. E isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. A neurologia tem o seu código, mas não é a única. A cardiologia, a ortopedia, todas as áreas da medicina usam essa mesma lógica de construção. Que outros códigos do nosso corpo a gente está pronto para começar a decifrar? Obrigado pela companhia